Bom, o pessoal que está chegando agora, bem-vindos à aula de hoje. A gente hoje vai continuar, né, falando sobre os sistemas digitais. Na aula passada, a gente chegou a comentar alguma coisa sobre memórias. Hoje a gente vai continuar falando sobre memórias e eu queria destacar duas coisas importantes. Primeiro, é onde a gente usa as memórias, né? Bom, primeiro o que são, a gente vai ver melhor. E depois é onde a gente usa essas memórias nos sistemas digitais. E a gente vai lembrar que, muito embora eu sempre utilize, ou na maioria das vezes, eu utilizo o computador, né, como exemplo de sistema digital, eu utilizo o computador porque o computador é algo que está mais próximo da gente e a gente consegue entender, porque todo mundo tem, todo mundo mexe, um smartphone, por exemplo, todo mundo já está acostumado com esse sistema digital específico. Então, a gente usa o que a gente conhece para tentar expandir as nossas ideias, né? Mas eu sempre deixo bem claro que um sistema digital não necessariamente tem que ser um personal computer, um PC ou um smartphone. Existem N sistemas digitais. Até uma televisão, por exemplo. Eu já falei para vocês que uma televisão, mesmo sem ser Smart TV, né, ela é um sistema digital. Então, ela tem processador, ela tem controladores internos, ela usa memórias, nem que seja só para guardar número de canal, né? Mas ela tem memória. Uma máquina de uma indústria têxtil, né, que é americana, a gente tem muita máquina que faz tecido, que faz trama, faz tapete, tá? Essas máquinas, de uma certa maneira, também são sistemas digitais, tá? Então, antigamente não era. Não, antigamente não era. Mas com a evolução da ciência e a evolução da tecnologia, hoje são sistemas digitais. Então, dentro de uma máquina que faz tapete, provavelmente, tá, a gente tem alguns componentes digitais, tá, e a gente tem memória também, né? Memória é uma coisa que tem lá dentro. Um dia eu citei que a ideia seria até colocar geladeira na internet, né? E parece sonho de consumo, né? Você ter uma geladeira que consegue contar, por exemplo, a quantidade de cerveja que você tem dentro dela, e você pode setar um alarme lá para que quando tiver baixando a quantidade de latinha ou de vidro de cerveja, né, você recebe uma informação, né, para você passar no supermercado e trazer cerveja, né? Então é assim, sistemas digitais, gente, infelizmente, a gente não está podendo fugir deles, né? Por quê? Porque existe um direcionamento, né, a evolução, existe um direcionamento mundial para que isso aconteça, né? E que tudo seja internetizado, né? E essa geladeira aí, quem falou para mim que já tem já? Samsung lançou uma. Eu? Então, né? Esse tipo de geladeira já tem. O que eu Já. não, é, o que eu não vi ainda é máquina de lavar roupas, tá? Porque eu não soube que. Mas o fato é que com esse internet das coisas, né? A gente está sendo pressionado, né, a ter sistemas digitais, digitalizados, né? O pessoal aí da teoria da conspiração diz que a gente vai, logo, vai ter um supositório digital, né, que vai ser inserido delicadamente em nós, tá?
e que daí o Estado vai ficar sabendo onde a gente está, o que a gente faz, né? Onde a gente vai, o que a gente compra, quanto dinheiro a gente tem em conta, né? E daí precisa de uma infraestrutura para isso. E a internet é a rede mundial que eventualmente vai ceder essa estrutura para que a gente consiga, né, satisfazer aí o controle tirânico, né, do governo mundial, né, da ONU, que quer saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, onde eu estou, quais propagandas eu posso ver, quantas cervejas eu posso tomar, né, qual salário que eu tenho. Então, é isso aí. Então, eu vou compartilhar aqui aquele nosso PowerPoint de sempre, né? PowerPoint de sempre. Compartilhar. Tá? Então, hoje a gente vai continuar falando de memórias. Memórias, né? Memórias. Bom, memórias. Eu tenho boas memórias de tempos bons que eu passei há muito tempo atrás. Então, o conceito de memória, o mais básico, é você conseguir guardar de alguma maneira uma coisa que você precisa usar, né? Ou gostaria de ter acesso, tá? Num tempo futuro. Então, a ideia básica de memória é você guardar coisas. Quando a gente passa para o mundo digital, para os sistemas digitais, como eles todos são sistemas digitalizados, né? A gente trabalha com bit, byte. As memórias, obviamente, têm o mesmo sentido que tem na nossa vida real, né? Mas no mundo digital a gente guarda bits e bytes, tá? E a gente viu que existem vários tipos de memória, né? Tá? Na aula passada eu lembro que eu estava falando da memória RAM, né? A memória RAM, e até fiz um desenho, né? Que eu falei assim, nossa, a memória RAM, o que é? Você tem um byte, por exemplo, tá? E você tem, na realidade, a memória ela é uma matriz, tá? E a gente vai entender melhor daqui a pouco, mas é assim, memória de acesso randômico é memória que você consegue, de uma certa maneira, tirar o dado que você quer, tá? Na hora que você quer, de uma maneira aleatória. Por exemplo, se eu quiser tirar esses dados verdinhos da memória, basta eu informar de alguma maneira o meu sistema para que ele vá aqui, tá? E traga os dados para onde eu quero. Mas, se esse dado estiver aqui, não tem problema nenhum. Eu informo o meu sistema que eu quero os dados verdinhos, tá? O sistema digital pega os dados e leva para o meu uso. Tá? Ah, mas se estiver no meio? Se estiver no meio, não tem problema também. Tá? Como o acesso é randômico ou aleatório, tá? É só eu pedir, tá? Para tirar da terceira fileirinha aqui, ele vem, pega os dados e vai levar para onde eu quero usar. Então, essa é a ideia de acesso aleatório. Tem algumas memórias que elas não são de acesso aleatório. São memórias que são de acessos sequenciais. O que significa isso? Significa assim, ó, eu quero esse dado que está aqui embaixo, mas o sistema ele não acessa o dado aleatório, né? Tipo assim, não tem como informar o sistema para pegar os dados aqui da última fileirinha, né? Então, esses sistemas de acesso sequencial, eles fazem o seguinte, a hora que eu precisar desse dado, o sistema vem, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, pega o que eu quero, coloca esse,
coloca esse, coloca esse, coloca isso, e refaz o negócio. A gente vê que não é um negócio muito rápido, né? Tá? Então, aí já tem uma característica importante das memórias de acesso randômico ou de acesso aleatório. Essas memórias são rápidas. Vou colocar aqui, acesso rápido. Tá? Porque eu não preciso ficar mexendo nos dados, mexendo aqui nas gavetinhas e tal. Beleza. Daí, na aula passada, eu até mostrei já essa classificação, vamos dizer assim, né, das memórias, e essa divisão, e falei que as memórias RAM podem ser de escrita e leitura, tá? E somente leitura. Oi? Pergunta? Não? Alguém tropeçou no microfone. É assim, ó, como eu falei, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, tá? Por gentileza, fala aí no microfone, eu paro, tá? Porque eu não estou lendo o chat. Tá? Eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, falar, olhar e ler. Eu não consigo. Mas vamos lá. Então, as memórias RAMs, né, o RAM, né, que é Random Access Memory, elas são memórias rápidas, tá? Enquanto que as SANs, que eu não tinha falado, né, são memórias de acesso sequencial. Deixa eu ver se alguém está precisando ser autorizado. Não. Quando faz um barulhinho, geralmente é alguém que precisa ser autorizado para entrar, entrou de fora. Memórias de... Tá, alguém pode chegar para mim e falar assim, pô, César, mas por que você tem que confundir a mente da gente e explicar todas essas coisas? Tá? Por quê? Porque o conhecimento é isso. A gente tem que aprender a classificar as coisas para entender melhor. Tá? Por exemplo, na aula passada, alguém falou sobre SSD. Tá? Mas como que a gente vai saber o que é SSD se a gente não sabe classificar? Tá? Então vamos aos pouquinhos e com certeza a gente vai entender melhor o que é esse negócio de memória e para que serve. Tá? Então é assim, as memórias de escrita e leitura, tá? A gente geralmente chama de RAM. Tá? Por quê? Porque a gente deveria falar, é uma RAM de escrita e leitura. Só que não se fala, todo mundo fala RAM. Tá? Enquanto que a de somente leitura, a gente chama ROM, que é Read Only Memory. Mas a RAM também é acesso aleatório, portanto, a ROM também é uma RAM. Só que é uma RAM de leitura. Beleza. Essas RAMs de escrita, leitura, tá? Elas são subdivididas em 2 partes. São as RAMs estáticas, tá? E as RAMs dinâmicas. Tá? O fato de ser estática ou dinâmica tem a ver com o tipo de acesso e de escrita e de leitura que eu faço nelas. Tá? O tipo, como que é feito e como que eu mantenho os dados nelas. Tá? As dinâmicas são subdivididas em que a gente chama de Fast Page Mode, FPM,
Extended Data Output, que é EDO, tá? Tem uma síncrona, né, que trabalha de forma síncrona. Tem uma que faz o dobro da velocidade da síncrona, que eles chamam de Double Data Rate SDRAM, tá? E tem uma que chama Rambus. Bom, tem mais aqui, tá? Mas a gente... Essa classificação aqui só está falando dessas aqui, a gente vai falar só dessas, por enquanto. Depois a gente acrescenta mais. E as ROMs, tem as read-only, essa daqui, ó. Na realidade, a ROM, quando a gente fala ROM, a primeira ROM que surgiu, a gente chamava de memória RAM, ou MROM, tá? Então, em algumas literaturas, vocês podem encontrar esse termo MROM, né? Read Only Memory. Mas MROM é uma ROM, que é uma RAM que é ROM. Vocês estão entendendo, né? Beleza. Tá? Essas de somente leitura, antigamente, elas eram feitas ou fabricadas já com o que tinha que ter nelas. Tá? Ou seja, na hora de você fazer o chip, né, você fazer lá o projeto do circuito integrado para fazer o chip de memória, você já colocava nela o que você queria de programação. Ou seja, o que você queria guardar nela. Ou seja, o chip, ele não era assim, feito de maneira zerada e depois você colocava dados. Nas MROM, né, que é a memória ROM mesmo, na origem da bagaça lá, ela era feita já com os dados dentro dela. Tá, então já era fabricado assim, não tinha como você fazer nenhuma modificação. Tá? Lá, os primeiros sistemas digitais computadorizados lá, vamos lembrar do PC de novo, né? Então, o PC, ele sempre teve dois tipos de memória, tá? Uma de somente leitura e uma de escrita e leitura, tá? E a de somente leitura já era feita no chip, já. Ou seja, o Bill Gates lá já fazia, na época a IBM, né, que começou a fazer os personal computers, tá? Ele já fazia os PCs com um sistema básico que precisava ser gravado em memória lá, o de acesso às portas, de acesso aos periféricos, já saía gravadinho, então você não tinha como alterar. Tinha vantagens e desvantagens. Tá? Uma desvantagem é que era muito caro, né? Porque imagina assim, você faz um negócio que é fixo, tá? Depois, quando tem uma evolução de tecnologia, você teria que trocar fisicamente essa memória da máquina para fazer a máquina ir para um patamar mais evoluído, vamos dizer assim. Daí os caras começaram a perceber que esse tipo de memória não era muito boa, não. Tá? Por quê? Porque dava muito trabalho trocar o chip de memória. Né? Daí o que eles fizeram? Eles fizeram uma somente leitura, só que programável. Essa programável era assim, a tecnologia que fizeram essa memória permitia que, se você colocasse um tipo de energia específica no substrato de construção do chip, tá? A memória era totalmente apagada. E para gravá-la, tá? Existia um gravador especial, tá? Que o pessoal chamava de gravador EEPROM. Tá? O que o gravador fazia? Na realidade, é assim, a gente vai ver a constituição da memória e a gente vai ver que a memória ela é como se fosse uma matriz, né? E ela tem endereços, né? Que aqui nesse quadradinho aqui, ó, tá? Que dá para entender melhor. Imagina como sendo endereços cada uma dessas prateleirinhas aqui, tá?
E cada buraquinho desse aqui é onde eu vou guardar um bit, tá? E esse lugar onde eu vou guardar o bit eu chamo de célula. Então, as memórias, elas são constituídas de células, tá? Dispostas em formato de matriz, onde eu tenho um jeito de dizer que são endereços e outro jeito de dizer que são os dados, tá? Então, o gravador de EPROM o que fazia? Uma vez que eu chegasse a aplicar essa energia, né, que na realidade nada mais era do que uma luz ultravioleta, né? Ele pegava e apagava todos os dados. O apagar dados significa, assim, colocar um dado que eu não sei, ou é tudo zero, ou é tudo um, tá? Ou ele faz um breguetes aqui que eu não sei direito se é 0 ou 1, tá? Mas o gravador de EPROM ia, então, de endereço em endereço, tá? E colocava de novo os dados que deveriam ser gravados na memória. Depois, os caras viram que esse tipo de PROM, vamos dizer assim, né, de PROM programável, tá, que poderia ser apagável com ultravioleta, deveria, né, ou seria melhor, né, para a vida das pessoas, que a gente pudesse apagá-las também com eletricidade, tá? Então, o que eles fizeram? É a mesma coisa que o apagar com ultravioleta, só que eles falaram assim, se eu pegar uma energia elétrica qualquer e aplicar em toda a memória, tá? Tá? Eu consigo apagar as informações. Ou seja, eu posso pôr tudo um nessa memória, tá? Porque tudo um, de repente, não é programa nada, não tem nada para guardar, é tudo um. Ou seja, o que eu já sei que está na memória, de uma certa maneira, não quer ser lembrado. Né? Na memória, para ser algo que queira ser lembrado, é algo que eu possa eventualmente esquecer. Né? Parece loucura falar assim, mas a teoria de comunicação, principalmente a teoria de comunicação digital, diz exatamente isso. Por exemplo, a comunicação acontece quando eu recebo um dado que eu não sei o que é. Porque se eu já soubesse o que é, não seria comunicação. Né? Por exemplo, se eu souber que eu só vou receber dado 1, você concorda comigo que ninguém precisa transmitir isso daí? Porque eu já sei que é 1. Agora, se eu não sei o dado que eu vou receber, daí dá para fazer a comunicação. Então, tem teorias de comunicação que explicam dessa maneira. Tá? E, nossa, eu estou viajando. Mas isso vai para uma parte de estatística, né? Mas é importante também. Então, assim, na realidade, tá? Essas EEPROMs são Erasable Programmable ROMs, que são eletricamente apagadas. Tá? Então, eu posso colocar um em todas as caixinhas aqui, eu vou saber que a memória está tudo com 1. Então, é como se ela tivesse zerado. Ou posso também colocar bit 0, né? Eletricamente, eu forço o bit 0 em todos os quadradinhos aqui e digo, a memória está zerada, não tem nenhuma informação nela. Tá? Beleza. E, de qualquer maneira, a gente também precisa, nessas aqui, de gravadores e pronto. Só que, nesse de eletricamente, os gravadores é de EEPROM, né? Tá?
Então, eles podem ser feitos também de outra maneira. Não preciso ter uma luz ultravioleta para apagar as informações. Então, e nem para gravar. Então, eles são gravados eletricamente. Beleza? Bom, o que acontece, então, dentro das memórias? Vamos pegar a memória RAM, que é a memória mais simples de entender. Tá? Se eu for lembrar dessa figura, que eu vou usar sempre, porque eu acho que ela é uma figura que mais nos remete a uma ideia de memória, né? Cada bitzinho deles, ou cada quadradinho dele aqui, é como se eu tivesse, não dá para diminuir, é como se eu tivesse um circuito eletrônico, tá? Colocado, gravado, impresso, tá? No substrato de gravação lá da confecção do meu circuito integrado de memória, tá? E o circuito, ele pode ser descrito por um diagrama, um esquemático, tá? E se a gente estudasse eletrônica, a gente conseguiria entender, tá, como que funciona esse circuito aqui e como faz para eu carregar ou descarregar esse capacitor aqui, ó. Isso daqui é o símbolo de um capacitorzinho. O que o capacitor faz? O capacitor, ele é um componente eletrônico, tá? Que ele tem uma característica de guardar, né, de guardar uma tensão elétrica aplicada sobre ele. Mas ele guarda eternamente essa tensão elétrica? Não, essa tensão ela vai descarregando com o tempo, tá? Mas, se eu pegar um capacitor, deixa eu pegar um... Porque os capacitores, eles são feitos dentro dos circuitos integrados, né? Mas existem também os capacitores que são feitos fora dos circuitos integrados e são grandes. Vou mostrar para vocês a figura de um capacitor ou de vários. Aqui tem vários capacitores. Copiar a imagem. E vamos lá no PowerPoint. Tá? Vou trazer a imagem que eu... Ô, louco. Vou fazer aqui mesmo. Então, assim, para quem não conhece, tá? O capacitor é alguma coisa parecida com isso. Se você abrir um rádio, uma televisão, um computador e olhar na placa de circuito impresso, você vai ver um monte de coisinhas dessa aqui. Veja bem, nem tudo é capacitor ali, tá? Mas alguns deles são capacitores. Os capacitores também, com o passar do tempo, foram reduzindo de tamanho, porque foram mudando-se os materiais dos quais eles são feitos. Tá? Mas, de qualquer maneira, qual que é o efeito que a gente tem nesse dispositivozinho aqui? É que se eu pegar ele, ó, esse daqui, por exemplo, tá? ele é de 50 volts, esse azulzinho. Tá? Significa que se eu colocar 50 volts nele aqui, tá? Coloco uma energia aqui, uma bateria de 50 volts e deixo ele carregando, durante um tempo, ele vai adquirir essa carga, e se eu tirar a bateria, a carga de 50 volts vai ficar nele. Tá? Vai ficar até quando? Bom, até quando eu colocar um curto-circuito nos dois terminais, para que descarregue, tá? Ou, por exemplo, se eu jogar na mão de alguém e alguém pegar, a pele da pessoa vai dar um curto-circuito, ele vai levar um choque e o capacitor vai descarregar. E se eu deixar no tempo esse capacitor aí, durante algum tempo, né? O que vai acontecer com esse capacitor? Tá?
esse capacitor ele vai perder a carga com o passar do tempo. Só que ele perde a carga de acordo com uma fórmula e demora bastante tempo para ele perder essa carga. Tá? Quanto maior for o capacitor, tá? Maior de tamanho mesmo aqui, tá? Independente da tensão que ele consiga guardar, quanto maior for o capacitor, mais tempo leva para ele perder a carga. Tá? Bom, então uma célula de uma memória é composta, nesse caso aqui, de MOSFETs, né, FETs, tá? Que são esses negocinhos aqui, ó, é como se fosse transistor, tá? Mas é um transistor especial de efeito de campo, tá? Que é aquela tecnologia que eu falei lá do MOS, né? É Metal Oxide Silicon, Semiconductor, semicondutores de metal óxido. Eles trabalham um pouco diferente dos transistores, mas para a gente entender que são transistores, tá? Dependendo de como a gente vai polarizar eles aqui ou colocar as tensões, ele vai trabalhar de um determinado jeito. E o capacitor aqui é o que vai guardar exatamente o bit 0 ou o bit 1. Então, a gente pode ver que em cada célula de memória, a gente tem um capacitorzinho já feito no próprio CI, né? Que pode guardar, por exemplo, se for da família TTL, 0 volts ou 5 volts. Sendo que o 0 volts é o nível 0 e os 5 volts é nível 1. Ah, mas aqui é MOSFET, não é TTL, porque TTL é transistor do transistor. E esse daqui é de FET, né? MOSFET, então é MOS. Ah, legal. Se não for daquela família igual, né, que foi projetada para ter as tensões parecidas lá com as tensões do TTL, tá? Eu posso dizer que 0 volt é para nível 1, por exemplo, e 3,3 volts para nível 1. Né? 0 volt nível 0 e 3,3 volts para nível 1. Então, a gente vê que as memórias também, dependendo da constituição física das células que estão lá nela. Ah, e veja bem, isso daqui, eu não estou falando nada, mas isso daqui pode ser uma porta lógica. Isso daqui pode ser um flip-flop, porque o flip-flop também é feito de componentes eletrônicos, né? Então, na realidade é isso, tá? Capacitorzinho aqui. Nas memórias RAMs, esse capacitorzinho aqui, eu falei na aula passada, que ele precisava de um refresh. O que é um refresh? Refresh é que de tempos em tempos, né, para ele não descarregar. O que é descarregar? É a tensão dele ficar diminuindo, né? 5, 4,9, 4,8, 4,7, não sei o que lá. Chegaria um tempo que a tensão dele seria, por exemplo, menor do que, sei lá, 2,7 volts, tá? E o leitor, né, o cara que fosse ler esse dado aqui, já não saberia se o dado armazenado é 1 ou 0. Tá? Então, também tem isso. Né? Tem algumas memórias que precisam desse refresh aqui. Aqui, de tempos em tempos, a gente fique dando uma carga nesse capacitor aqui para ele manter o nível 1. Ah, e se ele tiver em nível 0? Bom, de tempos em tempos, eu também confirmo o nível 0, porque pode ser que alguma coisa no circuito aqui aconteça que, de uma certa maneira, a carga dele aumente. Tá? Vai depender do circuitinho lá. Beleza. Se eu trouxer essa ideia de matriz, que cada célula dela é composta por um circuito, tá? Dentro de um bloco de memória, tá? Eu poderia fazer isso daqui. Tá? Ou seja, eu teria os dados, que são as saídas. Nesse caso,
dessa figura que eu estou falando, que é uma RAM de 4 saídas, que eu tenho? Eu tenho só 4 células de dados. Tá? E por que 4 por 4? Porque ó, essas entradinhas aqui são as entradas de endereços, ou posições que eu posso endereçar dentro da memória. Opa, o que significa isso, César? Significa que aqui, ó, eu tenho possibilidade de endereçar 4 endereços diferentes. Quais são esses 4 endereços? O 00, tá? O 01, o 10 e o 11. Tá? Então, A, A, como que eu faço a barrada? Acho que é a linha, né? Isso. Tá? Ah, não, aqui está a 0 e a 1. A 1. É. Só para vocês entenderem. Poxa, então, como que funciona a memória? É uma coisa tão simples, né? É um circuito lógico, tá? Feito de transistores, de FETs e capacitores. Cada célula é feita de um jeito. Mas eu tenho também aqui um controlador, aqui, vamos dizer assim, tá? Que é similar ao multiplex, né? Como se fosse um MUX, tá? Que eu tenho condição de pegar cada prateleira dessa, tá? Então, vou copiar para cá. Olha que legal a ideia. Vou dar os capacitores aqui. Olha que legal essa ideia, tá? Eu tenho um controlador aqui, tá? Que no momento não importa para a gente como que ele é feito. A única coisa que eu tenho que saber, por exemplo, é que se eu tiver 2 entradas, eu consigo endereçar 4 prateleiras, tá? Se eu tiver 3 entradas, eu consigo endereçar 8 prateleiras. Se eu tiver 5 entradas, eu consigo endereçar 32 prateleiras. Beleza? E é assim que funciona. Ah, e como que eu controlo aqui, então? Qual prateleira que eu vou acessar? Bom, colocando 0 e 1 aqui. Mas 0 e 1 como? Porque isso daqui vem, tá? De um barramento, que eu chamo barramento de endereços, tá? Que tem todo o sistema digital. Lembra que eu falei para vocês já de barramentos? É daqui que vem, isso daqui. Ah, e esse daqui, o que que é? Bom, isso daqui, tá? Esses breguetes aqui são os dados, né? Então, D0, D1, D2, D3, no caso aqui, D4, D5, D6 e D7. São 8. Também vem de um barramento. Qual que é o barramento? Barramento de dados. Barramento de dados e barramento de endereços. Nossa, que coisa feia, né? Ah, mas vocês vão entender.
Então, aqui dá para a gente entender que dentro desse bloquinho, tá, a gente tem a parte de endereço e a parte de dados. Tá? Bom, a gente tem outras coisas também. Quais são as coisas que a gente tem aqui? Primeiro, tá, a alimentação. Tá? Por quê? Porque o circuito não vai funcionar se ele não tiver com alimentação. Nada funciona se a gente não colocar na tomada. Tá? Então, se você tiver um sistema digital com falhas, a primeira coisa que você tem que ver é se ele está na tomada. Se tiver na tomada e continuar apagado, você tem que ver o fusível dele para ver se não queimou. Tá? Daí você vê. Se não queimou o fusível, você vai ver a fonte de alimentação dele, tá? Que transforma as tensões, né? A tensão da força da tomada nas tensões que eu preciso para o circuito trabalhar. Se estiver funcionando, pode ser que até tenha sei lá, um bloqueio lá, quebrou uma trilha do circuito impresso que está indo para determinado CI e por isso que o CI não está sendo alimentado. Ah, mas se tiver a trilha, tiver certinho lá, tem a alimentação, você coloca o aparelhinho aqui, mede, está certinho, mas o CI não está funcionando. Bom, se o CI não está funcionando, gente, daí pode ser o CI, né, que tenha queimado. Beleza? Então tá bom. Tem outros pininhos aqui, né, que a gente entende como comando. Por exemplo, esse daqui, ó, o CS, né, a gente chama de habilitação de memória. Nesse caso aqui, em qualquer diagrama, quando você vê um CS ou qualquer coisinha aqui funciona, com o nível barrado, né, significa que ele funciona como nível zero. O que esse CS quer dizer nas memórias? Tá? Esse CS quer dizer o seguinte, nesse caso que ele está barrado, se tiver com zero aqui, essa memória está habilitada para funcionar. Se tiver com nível 1 aqui, tá, significa que essa memória não está habilitada para funcionar. O que significa estar habilitado ou não para funcionar? Significa que você pode ler dados dela ou escrever dados nela. Tá? Ou seja, é um circuito lógico. É um circuito lógico. Portanto, se eu puder escrever dados na memória, tá? Isso daqui vai estar com nível zero, tá? E, portanto, eu vou poder escrever ou ler. Agora, os dados, eles são endereçados, né? Então, vamos imaginar assim que eu coloque, de alguma maneira, esse valor aqui de dados aqui, ó, no endereço. Né? Nossa, veja bem, dados no endereço, que estranho, né? Mas essa informação, tá? Essa informação de 0 em 1, aqui em A0, em A1. Significa que eu estou querendo pegar da primeira prateleira. Então, seria mais ou menos alguma coisa parecido com isso aqui, ó. Eu quero pegar aqueles dados ali, tá? Então, naquela prateleira. Só que, se eu tiver com esse CS desabilitado, não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir nem pegar, nem pôr dados nela, porque ela não está funcionando. Mas se tiver em zero, daí ela vai estar habilitada para funcionar, certo? E como que eu vou saber qual é a operação que eu quero fazer nela? Se eu quero ler os dados ou escrever o dado? É esse pininho aqui. Ó. De alguma maneira, eu tenho que informar para a minha memória ou 1 ou 0. Tá? Sendo que, tá? Obviamente, aqui não precisaria nem estar o RW, né? Ele só coloca o RW barrado para efeito didático, né? Por quê? Porque eu sei que se tiver um em R, tá? Vai ser read,
ou seja, vai ser uma operação de leitura. Então, se eu tiver com um em R, o que vai acontecer? Tá? O meu acesso, que é aleatório, endereçável, bonito, vai vir aqui e vai fazer aquilo que a gente falou antes. Vai ler da memória. Bom, e se tiver o R em zero? Bom, se o R tiver em zero, o W vai estar em zero, concorda? Porque é o mesmo negocinho aqui. E o W em zero significa uma operação de leitura. Então, se tiver com zero nessa perninha aqui, o que vai acontecer? Ou o controlador já está indicando ou posicionando, né, dizendo para mim que eu vou ter que pegar os dados dessa segunda prateleirinha aqui. Tá? Beleza. Só que a operação é de write. O que significa write? Significa que eu vou escrever. Beleza. O que eu vou escrever aqui nessa memória? Exatamente o que eu tiver aqui, D0, D1, D2 e D3. Nesse caso aqui, exatamente o que eu tiver de D0 a D4. Ou, em outras palavras, o que tiver no meu barramento de dados. Tá? Então, o processo de leitura e escrita nas memórias são assim, eu determino, nesse caso, né, eu estou explicando, eu determino qual é o endereço que eu quero, tá? Habilito a memória e digo para ela se eu quero ler ou escrever. Beleza, é assim que funciona. Ah, outra coisa que é importante, importantíssimo. Vamos nesse daqui, ó. É a mesma coisa que essa memória RAM aqui. Essa daqui, ó, é uma memória RAM 4x4. Por quê? Ela tem 4 posições de endereços e 4 dados. Mas eu tenho memórias RAMs 32 por 4. Tá? O que é uma 32 por 4? Eu tenho 5 entradas de endereço, porque é 1 e 0 aqui, né? Endereço 1 e 0, 2 elevado à quinta, vai dar 32. Tá? E 4 dados. A gente usa essa memória em algum lugar? Putz, hoje a gente até usa, mas a gente não trabalha com sistemas de 4 bits de dados, né? A gente já trabalha com sistema de, no mínimo, 8 bits de dados. Tá? Em alguns sistemas um pouco mais complexos, a gente trabalha com 16 bits de dados. Né? Em outros, tipo o Windows, já trabalha com 32 bits de dados. O Windows trabalha com 32. Tá? Ah, não, mas eu tenho um Windows mais moderno. Qual que é o Windows que você tem? Ah, o meu Windows é 64 bits. O que ele faz? Ele trabalha com 64 bits de dados. Beleza. Então, se eu tivesse um barramento de endereço de 5 bits, tá? E cada endereço eu tivesse 32 bits aqui, nesse caso seria uma memória 32 por 32. Tá? Mas acontece que as memórias, elas não têm uma capacidade tão pequena de endereçamento, certo? As memórias têm uma capacidade muito grande de endereçamento. Tá? Mas a gente vai falar disso depois. Por exemplo, eu posso ter um barramento aqui de endereços de 64 bits. Então, quantas posições de prateleira, né, eu poderia endereçar com 64 bits? Tá? 2 elevado a 64. Tá? É bastante pra caramba. E se eu conseguisse ter um barramento de endereços de 128 bits? Qual a capacidade das memórias que eu poderia colocar? Bom, eu poderia colocar 2 elevado a
128, né, posições de prateleiras, vamos dizer assim. Nossa, e daí a memória começa a ficar grande, né? Sim, a memória começa a ficar grande. Ou seja, quanto mais endereços eu tenho e quanto mais células na memória eu tiver, maior a minha capacidade de armazenamento. César, aí daí então, se eu fizesse um sistema de, sei lá, 256 bits ou células, né, de dados e 512 camadas ou entradas de endereço, eu teria uma memória muito maior? Sim, você teria uma memória muito maior. Só que daí a gente começa a esbarrar em outros detalhes. Por exemplo, você lembra que eu falei que a gente tem um controlador aqui dentro, né? Tá? Então, na realidade, a memória em si fica grande, mas eu tenho que ter uma maneira de controle aqui dentro para eu saber como trabalhar com essas memórias. E o que controla aqui? Bom, o que controla são circuitos lógicos, tá? Mas, tá? O que aciona esses circuitos lógicos e a velocidade de leitura e habilitação, se a memória vai estar funcionando ou não, é o meu sistema. Meu sistema que faz isso. Tá? E quando eu falo sistema, é o meu sistema digital. Só que o sistema digital, tá? Ele é feito, mas para ele funcionar, ele tem que ter uma certa programação. Tá? Então, quem controla isso tudo é um sistema de operação, tá? Que é um sistema operacional que faz isso. Ah, então, César, deixa eu ver, você está me dizendo que, além de todo esse conhecimento do hardware que eu tenho que ter, se eu não tiver conhecimento de algum software, isso não funciona? É exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. Um sistema operacional, ele funciona com hardware e software. Então, tudo isso só funciona se eu tiver um sistema que entenda tudo isso e que vai me ajudar aqui e auxiliar no controle disso daqui. Nossa Senhora, coisa feia. Bom, mas é isso aí. Beleza. Vamos adiantar um pouco. Tranquilo essa parte de memória? Alguém pode me dar um feedback aí positivo? Aí? O pessoal só está preocupado com a presença ou está preocupado com o aprendizado? Beleza, Vinícius disse que está tranquilo. Tá. E aquela pergunta de sempre: vocês já viram isso em algum lugar? Com algum outro professor em alguma outra matéria? É uma pergunta. Alguém pode se prontificar a responder? Acho que não, professor. Acho que é a primeira vez. Beleza. Então, deu para aprender assim superficialmente como que a memória funciona, beleza? Eu digo por que superficialmente? Porque, obviamente, se a gente for, cada vez que a gente vai se aprofundando mais no conhecimento, tá? A gente vai aprendendo coisas novas, obviamente. E é aquele negócio, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que não sabe porra nenhuma, né? E isso funciona para a vida, né? Quanto mais a gente se aprofunda num determinado assunto, a gente vai percebendo que o assunto é muito mais profundo
do que a gente achava, né? Então, às vezes, é melhor a gente se manter na ignorância, né? Por quê? Porque a ignorância, você não sabe que você é burro, né? Você fica lá ignorante, tá? No nosso caso específico da matéria, a gente tem que aprofundar um pouco, porque é o que eu falei, o sistema digital, os sistemas digitais, é você entender um pouco com profundidade. Tá? Não adianta a gente ficar só na superficialidade. Tá? E eu acho que, por enquanto, essa profundidade aqui da RAM, tá? É legal para a gente aprender. E eu vou mais além. Vamos pensar que a gente tem uma memória, né? Memória aqui, e ela seja de acesso randômico. Bom, se a gente tem uma memória de acesso randômico, a gente já sabe que a gente tem um barramento de endereços, né, que vão, de alguma maneira, atuar dentro de um, de um controlador aqui, né, que vai fazer o acesso ou não. Isso daqui a gente já viu que é um circuito lógico, né? E esse controlador aqui é que vai, além de determinar aqui, né, qual o endereço que eu quero e se os dados vão ser lidos ou não lidos, a gente tem que entender que esse RW aqui entra no controlador também. E esse clear to send aqui, que é o CS, né, que é a habilitação da memória, também tem que entrar no controlador. Ou seja, a memória em si não é só a célula onde eu vou guardar as coisas. Dentro da memória tem os circuitos da célula, mas também tem um controladorzinho, tá? Esse controladorzinho pode ser interno do próprio chip da memória, ou eu posso fazer um outro chip qualquer, né? Um circuito controlador só e colocar para fora da memória, não tem problema nenhum. Tá? O que importa para a gente agora é que na memória, seja esse controlador interno ou externo, ele tem que existir. E a gente também tem aqui, ó, lembra que o outro lá, o negócio de dados. Tá? Beleza. Bom, se eu estou manipulando dados, tá? Lendo ou relendo numa memória, tá? É porque eu quero usar os dados, certo? Então a gente tem que ter aqui alguém, uma entidade qualquer, que queira utilizar os dados. Tá? Num computador comum, tá? Uma possibilidade de utilização de dados é a unidade lógica aritmética. Tá? O que a unidade lógica aritmética é? É uma unidade que faz contas aritméticas. Então, se o sistema digital é uma calculadora, tá? O que ele precisa? Bom, ele precisa ler da memória, tá? Guardar aqui dentro e fazer uma operação lógica. Por exemplo, somar, dividir, multiplicar. Tá? A unidade lógica aritmética, para fazer essas operações, tá? Ela também tem que ter o que a gente chama de, eu vou chamar de memória. Tá? Memórias simplesinhas. Simples. Tá? Qual que é a memória mais simples que a gente pode conhecer? Então, eu vou tirar isso daqui, ó, e vou colocar memóriazinha simples. E vou chamar isso daqui de registrador. Ou seja, o que são os registradores?
A gente já viu isso, né? Registrador nada mais são do que memória simples. Por quê? Se você lembrar de qualquer linguagem de programação que você está vendo, tá? Você vai ver que para você fazer a conta, você precisa guardar o numerador, por exemplo, uma divisão, né? Você tem que guardar o quociente e o quociando, sei lá como que chama esse negócio, né? Você precisa guardar as duas coisas para a parte de cima e a parte de baixo, para você fazer a divisão, certo? E onde você vai guardar isso daí? Bom, você vai guardar nos registradores, tá? Então, daí você vai ter um comando aqui, né? Alguma coisa, que vai pegar os dados dos registradores, fazer a operação matemática, tá? Enviar para um registrador de saída. Vou copiar isso daqui mesmo. Nossa. Oh, meu mouse, hein? O que essa quarentena não faz com a gente, né? Se eu tivesse condição de sair de casa e soubesse de alguma loja de informática aqui perto de casa que estivesse com uma porta aberta. Professor, compra na Kabum, entrega rapidinho. Aqui perto, em Limeira. Eu acho que eu ia comprar uma mesa digital. Eu preciso comprar uma mesa digitalizadora. Agora eu preciso de outro mouse. Preciso comprar um carregador de baterias. E mais alguma coisa que eu estava procurando. Professor, Oi. eu comprei uma mesa da Ruion. Ela tem um custo-benefício bom pra caramba. Se quiser, depois eu te passo o modelo. É aquela pequenininha que custa R$180? Isso, ela mesmo. É boa? Boa pra caramba. Boa pra caramba. Passa Até para agora mim. não deu não, B.O. Tá, passa Eu vou para mandar mim. no chat aí pra você. Valeu, obrigado, viu? Opa. O registrador de resultado aqui, ó. Olha que legal. Então, vamos imaginar assim, ó, aqui dentro, a unidade lógica aritmética, que a gente não estudou ainda, não sabe. Vocês devem estudar isso em o BCLM lá, sei lá que matéria vocês vão ver isso daqui, tá? Mas é um sistema digital também, né? Tá? Podíamos ver na minha mesmo, né? Aí, tudo bem. Tá? A unidade lógica aritmética vai fazer o seguinte, ela também tem um controlador dentro dela. Né? Tudo precisa de controle. Né? Tudo precisa ser controlado, até a gente, né? Precisa ser controlado. Eu controlo a presença de vocês, o Dória controla onde vocês estão, a ONU controla se você é terrorista ou não. Tá? Então, isso daqui é tudo controle. Tá? O que ele vai fazer? Bom, o softwarezinho aí que a gente, de uma certa maneira, mandou um comando, esse comando chegou aqui no controle, né? E o controle, através da interpretação desse comando, vai saber que vai ter que ler um dado da memória. Por que da memória? Ah, porque eu entrei com o dado no teclado, só que o teclado, ele tem que passar... Não adianta eu teclar lá o 2, não vai direto para a unidade lógica aritmética, nem para o registrador da unidade lógica aritmética. Tem que passar por uma entidade intermediária, que é uma memória ainda, tá? Essa unidade intermediária é uma memória rápida, tá? Que também não precisa ficar, porque o que eu teclar no teclado agora, se eu desligar o computador, em princípio o que eu teclei não vai precisar ser guardado, né? Por quê? Porque eu já teclei, teoricamente alguém já usou, se acabar a energia, né, não teria necessidade de ficar guardado, tá? Veja bem, nem o resultado, né? Por quê? Porque a ULA faz o quê? Ela pega o dado numerador, denominador, faz a operação, entrega para um registrador, esse registrador vai entregar para a minha memória apresentar o dado de uma certa maneira.
de uma certa maneira, os dados vai mostrar no meu display. Por exemplo. Nossa Senhora. Tá? Então, veja bem. A gente já viu uma das características da RAM, né? Primeiro, algumas características que a gente aprendeu e a gente pode tirar logicamente do que a gente viu. Memória RAM é uma memória rápida. Ela é de acesso aleatório. Basta você endereçar ela, que você sabe, né, se você vai ler ou tirar a prateleira da onde estão os dados. Beleza, a gente sabe como que é composta a célula. Tá? A gente viu aqui, ó, um circuitinho bem babaca. Beleza, a gente já viu também que o tamanho da memória depende tanto das entradas de endereço quanto das entradas e saída de dados. Quanto maiores esses barramentos de dados e de endereços, maior a capacidade da memória. Beleza, a gente já viu isso. A gente viu também que tem outros elementos que precisam de memórias para fazerem os determinados processamentos. Tá? O que é um processamento? Processamento é um processo que você vai fazer dentro de algum dispositivo digital, certo? Nesse caso da unidade lógica aritmética, o processamento, por exemplo, é uma conta. Uma conta de mais, menos, multiplicar. Ah, mas se for uma unidade lógica aritmética mais complexa? Ah, então dá para fazer operação de exponenciação, né? Dá para trabalhar com números científicos. Né? Ele tem, em algum lugar aqui, ele vai saber o pi, né? Então tem uma memória com o dado do pi guardado, por exemplo. Tá? Sei lá, tem um monte de coisa. E ele precisa também de comandos, né, para funcionar. Tá? Mas o que acontece aqui, o nosso foco por enquanto, que é a memória RAM, tá? Ela precisa ser, então, uma memória rápida intermediária entre vários sistemas operacionais. Por quê? Porque o monitor LCD, tá? Ele não vai conseguir tirar os dados diretamente dos registradores da ULA. Tá? Os dados precisam passar por uma memória intermediária. E essa memória intermediária, que é uma memória RAM, fica aqui no meio. Tá? Ah, e os barramentos de endereço? Como eles... Ah, eles são também, gente. Tá? O barramento de endereços, ele pode, se quiser, tá? Ser compartilhado com outros dispositivos do computador, por exemplo, ou do sistema digital. Tá? Quais outros dispositivos? Sei lá, eu falei da unidade lógica aritmética, mas eu vou falar de uma outra unidade aqui, ó. E vocês estão vendo que eu estou desenhando tudo zoneado assim? Por quê? Porque, na realidade, eu quero mostrar para vocês que as coisas são todas separadas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, elas são todas interligadas. Tá? Por exemplo, uma CPU. Tá? O que é uma CPU? Unidade de processamento, certo? Aí você fala assim, ah, César, mas espera aí. A CPU, a unidade lógica aritmética, faz parte da CPU. E os registradores da ULA também fazem parte da CPU. Verdade.
concordo plenamente com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha que legal. Eu vou tirar isso daqui, tá? Vou pegar tudo isso daqui, agrupar. Eu não consegui agrupar porque o meu mouse não funcionou. Peguei isso daqui. Se Deus quiser, agora eu vou conseguir agrupar. Se eu agrupei, eu consigo puxar tudo ao mesmo tempo. Se eu agrupei, eu consigo diminuir tudo, menos o tamanho das letras. Tá? Mas eu posso selecionar tudo isso daqui e vir aqui no tamanho da letra. Deixa eu ver no texto. Não? Olha aqui é o tamanho da letra. Tamanho da letra. Página inicial, aqui, tamanho da letra. Vamos diminuir aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu diminuí aqui, ó. Tudo pequenininho. Tá? E colocar isso tudo dentro da CPU. Certo? Tudo bem. Alguém falou para mim que na CPU tem tudo isso. Ou o César está falando agora. E tem, é verdade. Tá? Legal. Esse controlador aqui é o controlador da CPU? Não. Esse controlador é o controlador da ULA. Mas dentro da CPU, eu também tenho um controlador. Também tenho um controlador. Também tenho um controlador. E esses dados aqui, ó. Vou fazer isso daqui. Vocês concordam comigo que eu virei tudo, só que a coisa continua do mesmo jeito? Só que a CPU, ela é muito mais complexa que a ULA. Certo? Tá. Na CPU, a gente pode fazer outros processos, outros processamentos. Quais processamentos? Sei lá, cara, eu posso, por exemplo, fazer processamento. Vou pegar um bloquinho. Não, é isso que eu queria fazer. Queria esse bloquinho aqui, pintar de roxinho. Imagem. Ó, eu posso pôr aqui na CPU um processo para alterar a imagem. Tá? O que é alterar a imagem? Alterar a imagem é o seguinte: é um processo que eu pego uma imagem, uma foto minha, por exemplo, e eu mudo o contraste dela. Eu faço a minha imagem ficar mais escura. Ou seja, eu tiro a iluminação dela. Isso é um processo. Tá? Para fazer isso, eu preciso colocar todos os bits que compõem a minha imagem, que eu também, por enquanto, eu não sei como que ela é feita, mas eu tenho que colocar ela dentro de um processo para que isso ocorra, concorda? Eu vou processar a minha imagem, eu vou fazer com que ela fique mais escura ou mais clara. Tá, e como que eu faço isso daí? Bom, eu tenho que colocar, tá, essa imagem dentro de um elemento do sistema digital que vá fazer esse processo acontecer. Eu não sei como esse processo acontece, mas uma coisa eu sei: eu não consigo colocar ela diretamente na CPU. Eu preciso passar a minha imagem, ela tem que sair da onde eu estou com ela, por exemplo, do meu... outra memória, mas não vamos... do meu HDD, né, que é o Hard Disk Drive, tá? Eu tenho que passar ela para a minha CPU através da memória. Tá? Então, e como que eu vou fazer isso daí? Bom, meu HDD, apesar de eu não ter comentado nada sobre ele,
também tem endereços aqui, né? Entendeu? Ele também tem um controladorzinho. Tá? E ele tem dados guardados nele. Só que ele não é uma memória RAM. É uma memória diferente. Tá? Mas eu também tenho que fazer acesso. Ele também tem dados. Eu também tenho que ler dele. Quando eu leio dele, onde eu vou? Vai direto aqui para o processamento de imagem? Não, ele tem que passar pela RAM. Então, outra característica da RAM bem importante é que ela é uma memória rápida. Tá? E ela é uma memória que fica de intermediária entre os processamentos e as outras memórias. Por ela ser mais rápida, por exemplo, que o HDD, tá? Ela tem condições de passar dados mais rápido para minha ULA ou para minha CPU. Então, a memória RAM fica aqui no meio. Só que para eu fazer processamento de imagem, tá? Eu vou usar uma parte aqui da minha CPU que eu não conheço muito bem ainda. Tá? Eu não conheço muito bem, mas uma coisa eu sei, que para fazer esse processamento de imagem, eu vou precisar de uma memória rápida aqui dentro. Por quê? Para eu escurecer ou ampliar a luminosidade da minha imagem, eu preciso fazer contas e processar isso daí. Tá? Tipo assim, vamos imaginar que se eu quiser escurecer, eu tenho que subtrair todos os bits lá de um certo valor. Por quê? Porque naquele valor eu estou clarinho. Se eu quero escurecer, eu tenho que diminuir isso daí. Diminuir a intensidade, diminuir a conta. Para diminuir a conta, eu também preciso de memórias. Por quê? Eu vou fazer que nem na ULA. Tá? Só que essas memórias aqui, elas não podem ser memórias tão simples quanto os registradores. Registradores são memórias rápidas, mas bem simples, poucos endereços. Aqui eu já preciso de uma memória que vai guardar mais dados, portanto tem que ser maior que os registradores. Elas têm que ser umas memórias que eu vou chamar de cache. Tá? Então o que é a memória cache? Memória cache, povo. Tá? Memória cache é uma memória RAM. Tá? Que vai fazer a troca de informações aqui dentro do processador. Tá? Opa, é isso que eu queria mostrar. Aqui dentro do processador. Bom, então, se a memória cache existe aqui dentro, dentro do processador, eu também vou ter que ter, tá, dados e endereços. Vou fazer aqui fora e depois eu passo lá para dentro. Tá? Olha só que interessante. Concorda? Se eu estou lá dentro, mesmo dentro do processador, eu também vou ter que ter dados e endereços. Eu preciso também de memórias que são memórias mais rápidas. Tá? Aliás, se a gente for comparar a rapidez, a memória de dentro do processador, ela tem que ser até mais rápida do que a memória de fora do processador. Ela tem que ser até mais rápida do que as memórias que estão fora do processador. Tá? Só que assim, vocês repararam, gente? Eu estou falando de memória RAM, tá? Porque nada mais são do que memórias RAMs. O que é uma memória RAM? É uma memória que faz acesso aleatório. É uma memória que não é sequencial. É uma memória que a gente consegue acessar rapidamente. Tá? Só que essa RAM aqui, ela está dentro da CPU, que é uma unidade de processamento central. Dentro, quando eu digo dentro, é que está construída dentro, se isso daqui for um chip, né? E geralmente as CPUs são chips, dentro dela tem memórias RAM, tá? E eu dou um nome de memória RAM, tá? Caches, ou cache.
Só que esse cache aqui, ele está sendo usado para fazer esse processo de processamento de imagem. Mas eu tenho outras coisas que eu preciso fazer aqui, por exemplo, rodar programa. Tá? O que o programa de computador é? Tá? Não é um programa que tem que ser rodado dentro da central de processamento. Mas de onde vem esse programa aqui? Eu consigo pegar direto do meu unidade de HD e mandar para cá? Direto? Não, eu não consigo. Eu preciso ou transportá-lo através de uma memória RAM externa, que é esse caso, ou através de uma memória RAM interna. Tá? Por quê? Porque o meu processamento, ele é que nem a unidade lógica aritmética. Ele tem que conversar comigo através de uma memória. Tá? E essa memória é uma memória rápida. Tá? Só que essa memória aqui, talvez, ela não precise ser tão grande quanto essa. Mas, necessariamente, ela não pode ser pequena quanto o registrador. Então, eu vou chamar isso daí, essa RAM, de cache também. Tá? Cache. Só que, vamos colocar tamanhos diferentes e velocidades diferentes. Eu vou chamar esse daqui de cache L2, tá? Vou chamar esse daqui de cache L1. L1. Tá? Mas é tudo RAM. Tá? Só que vocês entendam que dentro da CPU, então, eu tenho RAM. Mas eu tenho RAM também fora. Tá. E o processamento, como que fica? Bom, se eu for fazer processamento, eu preciso entregar o processamento direto para o cache L2. Só que o cache L2, ele não é uma memória de tamanho grande. Por quê? Porque fica muito complexo, né? Eu construir uma memória grandona dentro aqui da CPU. Porque eu tenho um monte de outras coisas para construir aqui e, de repente, a minha integração, a minha capacidade de integração ainda não está grande o suficiente, não está suficientemente compacta para eu colocar uma RAM igual essa aqui que tem aqui fora, tá? Para fazer o negócio dentro do processamento. Tá? Então, eu posso pegar, e em vez de mandar direto aqui do meu HD para essa RAM, que não vai caber tudo, eu uso também uma parte da RAM aqui. Legal, então eu faço isso. O que eu quero dizer para vocês, gente, e é com isso que eu vou terminar a aula de hoje, é que, independentemente das classificações de memória que a gente vai ver, tá? Independentemente do tamanho, tá? Elas trabalham de uma certa maneira do mesmo jeito, através de endereçamento e de bits, tá? E elas podem ou não ser rápidas o suficiente. Rápidas para quê? Rápidas no sentido de manipulação de dados. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas se isso é uma porta lógica, tá? Existe o que a gente chama de tempo de propagação. Para eu colocar, por exemplo, o bit 1 até carregar o capacitor aqui, para ele entender que é bit 1. Então, tem um tempo de propagação de informação dentro da memória. E esse tempo também vai depender do jeito que a memória é construída. Se ela for uma memória construída na tecnologia TTL, tá? Com high speed, cujo tempo de propagação é menor, pode ser que para eu escrever nessa memória seja mais rápido do que eu escrever numa memória que seja da família TTL e tenha um tempo de propagação um pouco mais lento. Tá? Então, tem tudo, vocês veem que está tudo interligado. Então, eu uso uma memória que é mais rápida. Só que, se eu usar a memória mais rápida, também tem o problema da energia, eu vou gastar muita energia. Então, eu uso uma tecnologia que seja mais rápida, mas que gaste menos energia
e esquente menos. Beleza, então eu vou usar uma tecnologia MOS, por exemplo, MOSFET, tá? Então, essa memória RAM aqui, eu posso, de repente, ser mais rápida, mas ela pode ser maior, não precisa de uma tecnologia de integração tão grande, tá? Não preciso de resfriamento dela. Mas essas memórias aqui, dentro da CPU, apesar de serem RAM, trabalharem com endereçamento igualzinho, CS, read, write e tal, tem um controlador que vai fazer isso, vai pegar os dados aqui e passar para a unidade onde eu vou fazer o processamento. Depois vai devolver para ela. E ela vai devolver para alguma coisa. Só que, às vezes, a devolução dela, por causa, inclusive, do tamanho, não é legal ela devolver direto para o HDD, por exemplo. Eu tenho que usar a memória RAM para ela juntar um monte de processamento, juntar tudo, para depois gravar no HD. Tá? Então, eu queria dizer que existe o que a gente chama de hierarquia de memórias. Tá? Então, o que são hierarquias de memórias? Já estou acabando a aula, tá? Mais 2 minutinhos só. Tá? É assim, a gente tem as memórias menores, rápidas pra caramba, só que de poucos bytes e poucos bits. Poucos bytes. São os registradores, tá? Que tem lá na unidade lógica aritmética. Que está dentro da CPU, tá bom? Tá. Só que a gente tem outro nível, tá? De memória, que a gente chama de cache. Tá? Então, a gente tem cache nível 1, nível 2. Detalhe, a gente também tem cache nível 3 hoje em dia. Tá? Então, o que são os caches? Tá? São RAMs, tá? Ou seja, memórias de acesso rápido, aleatório, tá? Que estão dentro do processador, tá? Que fazem trocas rápidas entre as unidades lógicas aritméticas, as outras unidades que tem no processador, tá? E que fazem, estão ligadas intimamente com a RAM, tá? Que a gente viu até agora, que é uma memória física, tá? É essa daqui, ó, tá? Física, onde ela tem endereços e ela lê ou fornece dados para alguém. Esses alguém pode ser um monte de coisa, tá? A gente só vai saber o que é esse alguém dependendo de como estão se comportando lá os barramentos na hora que eu precisar dos dados. Quem controla isso? Os programas, os softwares, o sistema operacional, uma série de coisas que faz esse controle, tá? A gente não falou ainda da memória virtual, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Mas é fácil. A memória virtual é um espaço de memória delimitado dentro de uma memória física, que está alocada temporariamente para fazer um determinado processo. Tá? Beleza. E daí a gente tem uma classificação que a gente chama de tipos de dispositivo de armazenamento de dados. Por quê? Essas memórias RAMs, elas não servem para armazenar dados, tá? Porque elas são temporárias. Elas armazenam dados só enquanto o computador estiver ligado, ou o sistema digital estiver alimentado. Tá? A partir do momento que você desalimentar, ou não deixar de alimentar o sistema digital, essas memórias virtuais, memória física, os caches, tudo, vão se perder. Tá? Então, a gente tem que ter outros tipos de memória que não sejam as RAMs, para fazer armazenamento permanente. Tá, um armazenamento permanente pode ser feito na ROM, tá? Que são memórias de armazenamento permanente. Então, dentro das ROMs, se a gente for lá nas classificações, a gente tem as PROM, as EPROM e as EEPROM. São classificações, mas elas são ROMs. E a ROM significa que ela é de armazenamento. Ou seja, se eu desligar o computador, o que está gravado nela vai continuar. Então, um pendrive é uma ROM. Um disco rígido é uma ROM, porque é permanente. O SSD é uma ROM. O HD, que é o hard drive lá, o disco rígido, é uma ROM. Tá? Mas ela pode ser
de acesso aleatório? Sim, pode ser de acesso aleatório, porque as ROMs também são RAMs, tá? São RAMs que não são voláteis, tá? Então, é isso aqui. E, num sistema digital, a gente tem as fontes de entrada de dados. Pode ser teclado, mouse, mídia removível, scanner, né? Fontes remotas, tá? Outras fontes, que são os pendrive, o SSD, uma mesa digitalizadora está aqui, que é a fonte de entrada. A fonte de saída também, né? Por exemplo, display, monitor, LCD, tá? O display são dispositivos de saída, uma impressora, tá? Um microfone, um vídeo, pode ser digital, analógico, não interessa, mas é um dispositivo de saída. Tá? Como que o sistema digital vai ver isso daí e vai interagir com ele? Através de memórias virtuais ou memórias físicas RAMs. Bom, espero que eu tenha dado mais uma, um up aí no conhecimento que a gente está juntando. Vocês veem que de vez em quando eu cito coisas que a gente já viu nas outras aulas e às vezes coisas que a gente até vai ver futuramente, mas eu acho que do jeito que a gente está indo, essa zona toda, já dá para pelo menos dar uma mexida no cérebro da gente, tá? Para a gente entender como que essas coisas funcionam. Eu gostaria de, antes de desligar e de permitir que vocês vão para a aula seguinte, gostaria de saber se tem alguma dúvida, né? Se está tudo sob controle, se tem algum questionamento a fazer, tá? E se esse tipo de conhecimento, do jeito que está sendo colocado para vocês, está ajudando, né? Porque se tiver só complicando a vida, a gente tem que mudar drasticamente a maneira de apresentar. Eu vou ver se eu consigo deixar também. Eu procurei na internet algumas coisas sobre funcionamento de CPU. E eu achei uma explicação no YouTube lá de um carinha. Ele não é assim, vamos dizer, 100%, tudo que ele fala está 100% certo. Por quê? Nem eu, tudo que eu falo está 100% certo, né? Mas parece ser um cara que tem um conhecimento legal, tá? E eu diria que 90% das coisas que ele fala lá pode ajudar vocês a entenderem melhor como que os dados funcionam dentro de um central de processamento, de uma CPU, tá? Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Alguma dúvida? Aqui tá tranquilo, professor. Beleza, se está tranquilo, está tranquilo. Espero que esteja tranquilo para todo mundo. Tá? E aquilo que eu falei para vocês da prova, né, eu ainda vou preparar lá um questionáriozinho, tá? Com os conhecimentos até agora, eu vou disponibilizar para vocês. Daí vocês respondem e daí vocês fazem upload lá no portal. Tá? E não faz upload não. A gente vai arranjar uma outra maneira para entrega, tá bom? E vai ficar mais fácil para eu controlar a entrega. Porque lá no portal é assim, se vocês subirem alguma coisa, eu tenho que ler e dar um retorno para vocês que eu recebi, tá? Só que daí dá muito trabalho, né? Porque imagina, 34 coisas para ler, 34 retornos para dar, e eu tenho que dar o retorno, tá? Não é só dar a nota, tá? Eu tenho que dar o retorno. Se bem que, assim, vamos combinar, né? O retorno que eu vou dar para vocês é assim, presente. Bom? E depois a gente passa as notas. Beleza? Eu deixo vocês cientes aí durante a semana lá no WhatsApp. Eu vou parar a gravação por aqui. Tá?